Sejam muito bem-vindos ao programa onde a estrela é a sua saúde. E hoje a gente vai falar do desenvolvimento do ser humano. Mas olha, não biologicamente não, a gente vai falar sobre o que acontece aqui dentro enquanto a gente cresce e o quanto que acontece com a gente quando a gente é pequeno, a gente leva para a vida adulta. Tudo isso só depois da vinheta. E para falar sobre esse bicho incrível que é o ser humano e o seu desenvolvimento, eu já estou aqui no estúdio com a psicóloga Aline Morato. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Ela que já é especialista em análise comportamental, Isso terapias, né, cognitivas. Eu queria entender um pouquinho o que é você fazer essa análise de comportamento. Então, análise do comportamento, a gente usa assim como um todo, né? Como eu sou especialista em autismo, a análise do comportamento é a única ciência comprovada que hoje dá os resultados para as crianças atípicas, né? Aí é feito... calma. Aí a gente faz uma avaliação onde é feito... programas individualizados. Tem muitas pessoas assim que têm um pouco de preconceito com o ABA porque ele é um ensino estruturado, que tem a repetição, porque a criança, eu como analista defendendo, né, eu acredito que a criança ela aprende ali naquela repetição, porque tem outras abordagens, né, que eu também sou muito a favor, mas eu como uma mãe atípica, né, que sou a prova disso. Quer dizer que a senhora tem um filhinho autista também, e isso te despertou essa vontade ou já era antes? Não, eu sou enfermeira também, sou enfermeira, formei aos 21 anos, atuei na área, mas assim, nunca foi o meu forte em enfermagem. Aí depois do diagnóstico dele, que ele estava dentro do espectro autista, eu fiz uma pós em análise do comportamento, que é essa pós que eu tenho, de 2 anos. Aí a psicologia nasceu durante a pós. Nasceu durante a pós. Quer dizer, sempre gostou de cuidar de pessoas, Sim. né? Quem escolhe a enfermagem gosta de pessoas. Médico gosta de doença, enfermeiro gosta de pessoas, né? E hoje eu ajudo muitas famílias, porque a gente vive um luto muito intenso quando a gente descobre o diagnóstico, né? E na minha época eu não tive esse acolhimento, né? De, tipo, você tá em luto com o seu filho ali, você não pode parar, você tem que correr. E como você enxerga, tanto como profissional, tanto como mãe, algumas loucuras que as pessoas falam, e infelizmente eu podia até dizer que era nas redes sociais, mas quando a gente vê o ministro da Saúde dos Estados Unidos também indo para a TV e falando que o autismo, na maior parte das vezes, é mito, é invenção de psicólogos e que, na verdade, isso não existe. O que você diria para quem está em casa e que ouve uma coisa dessas? Isso é fake news ou é mais que isso? É uma agressão? Nossa, é muito mais que isso, é uma agressão, é um capacitismo e é só quem vive na pele, quem tem dentro de casa, quem vive essa experiência para saber assim, o que realmente é o autismo. E não tem cura porque não é uma doença, né? É um transtorno neurobiológico. E eu fico muito triste como mãe com a inclusão que não existe, com a aceitação. Igual assim no meu caso, porque as pessoas acham que autismo tem cara, né? Então assim, tem que ter cara de autista. Às vezes, quando eu estou numa fila preferencial, as pessoas te olham assim com um olhar de preconceito. E eu já estou numa fase que eu não fico o tempo inteiro, ele é autista. Então assim, eu vejo muito ainda a questão do preconceito. É muito triste quando a gente vê esses tipos de reportagem, de falas. E é interessante você falar dessa questão do espectro, né? Que o autista ele não é todo igual. Não. E dessas séries que mais trouxe esse assunto assim, para a sociedade foi Uma Advogada Extraordinária. Né? Muito fofinha a série. E aborda esse tema e tem um momento onde, digamos assim, a agência ela é advogada e daí a agência pega um cliente, só que esse cliente ele tem o autismo muito aguçado, muito forte, ele não se comunica verbalmente, né? E aí, vamos pegar quem? Vamos pegar ela que é autista,
E aí os dois vão se entender. E chega um momento onde ela fala isso. Ela diz, a gente não tem nada a ver um com o outro. Nós dois temos autismo, mas a gente não tem nada a ver um com o outro. Exatamente. Como que, digamos assim, a mesma condição ela se manifesta de formas tão extremas? Como que ela se... É porque é no desenvolvimento, né, neurobiológico. Então, assim, hoje a gente fala os níveis de suporte, né, 1, 2 e 3. Então, assim, cada caso é específico porque cada autista não é único. Uns vai ter outras comorbidades, né, não é só o autismo, outras questões, além das comorbidades, questões sensoriais, questões, sensibilidade auditiva. Então, assim, a gente vai classificando. Alguns autistas precisam de suporte na escola. Então, assim, é bem amplo. Uhum. E por que, às vezes, tem essa questão no autista do som muito alto? Às vezes, uns não gostam de areia. Por que tem essa coisa de tudo ser muito amplificado para o autista? Porque justamente porque é tudo muito mais aflorado, mais intenso. A questão assim da areia são questões sensoriais que estão ligadas no proprioceptivo da criança, que essa parte vai para o lado da TO. A questão da audição, porque também é muito mais aguçada. Tem até um vídeo no YouTube que mostra como que é a audição da criança autista. Até o andar da gente, assim, ó, pra gente que a gente nem escuta, ele sente toque, assim, muito mais aflorado, muito mais aguçado. Por isso que tem aquelas campanhas para não ter os fogos de artifício no final do ano, porque para eles é desesperador. Para as crianças que são leves, quando elas vão falar, fala que dói demais, é muito alto, é muito sensível, é tudo mais aflorado. E ao mesmo tempo também tem aquele mito que todo autista tem algum tipo de alta habilidade, né? E às vezes não precisa ter altas habilidades. Não, então ele é autista, então ele é um musicista maravilhoso. Quer dizer, não existe essa obrigatoriedade do autismo vir com alguma alta habilidade, ou tem? Não, tem sim. Muitos autistas vêm com altas habilidades. Que a gente fala assim, que ele hiperfoca, igual esse que você trouxe. Vai ver que desde criancinha teve hiperfoco em instrumentos, sabe? Mas a maioria deles tem altas habilidades. Depende também se ele tem acesso, né? Vamos lá, quais são os primeiros indícios para um pai e uma mãe perceber que o filho tem autismo? Então, os primeiros sinais, com 6 meses já dá para a gente ter um rastreio, que a gente fala que se a criança amamenta no seio da mãe, você já mantém um contato visual, ao aninho de idade você já fala mamãe, papai, manda beijo, dá tchau. A questão do função ao brincar. Geralmente, a criança que ela está dentro do espectro autista, ela não dá função ao brincar. Tudo que ela pega, vamos supor um carrinho, em vez de ela fazer vrum, ela pega esse carrinho e fica só girando a roda. Tudo que gira, eles têm mais interesse. Questão também, você chama pelo nome, não atenta ao próprio nome. Tem os flappings. Tem a questão também da seletividade alimentar. Eu passei por isso. Aos 6 meses, quando eu fui introduzir a alimentação, tudo ele jogava para fora, só que eu nunca imaginava. E já estava presente ali a seletividade alimentar, tudo que girava, um ventilador, uma roda de carro, um desenho que ele via que tinha que repetir várias vezes, a repetição. Muitas coisas são tão... Vamos lá, a gente tem aquele desenvolvimento de criança que é natural, né? Uhum. Que é o esperado. A criança, ela te ama e você é o super-herói dela até uma determinada idade, aí de repente ela te odeia porque agora ela sabe de tudo e você é aquele que não sabe de mais nada, você é o velho e aí você está obsoleto e ela que... Então você tem aquela fase do estou cheio de razão, né? Exatamente. Então você acaba virando o antagonista, porque ele quer fazer as coisas e o pai é aquela pessoa que fala, não, espera, freia. Isso existe também dentro do espectro autista? Você vai ter essa virada também? E o adolescente ele também vai ter essa revolta com os pais? Como é que lidar com isso?
Eu nunca passei por isso ainda, sabe? De ver um jovem autista, uma menina autista, com essas vontades, com essas necessidades que eu vejo dos adolescentes neurotípicos, com essa vontade, tipo assim, igual eu tô com uma paciente que ela tem 11 ou 12 anos, já está com vontade de fazer unhas de gel e quer passar batom, unhas vermelhas. Aí a nossa geração não tinha isso, esse tanto de informação, porque, tipo assim, eu fiz minha sobrancelha com 15 anos de idade. Hoje as crianças, os adolescentes já estão muito mais acelerados, quer fazer tudo, né, que um adulto faz. E quando a gente entra para explicar, aí eles não aceitam, né, eles ficam revoltados até com a gente mesmo, explicando. Mas, assim, voltando para o autismo, pode ser que sim, não é, tipo, não é regra, ai, não vai ter. Mas pode ser que sim que tenha. Mas geralmente acaba criando um vínculo também maior ao longo do caminho, talvez. Sim. Porque, né, exige um pouquinho mais de atenção, então os pais estão mais presentes e às vezes o adolescente, a criança, digamos, neurotípica, não, esse aí, eu adoro essa palavra que ela não existe, mas as pessoas amam usar, esse aí é normal, então pode deixar que vai se criar. Sim. Então também não é só porque não é só porque eu não sou autista, é que eu também não preciso de um pouquinho de atenção, né? Exatamente. O que está acontecendo, não só com os autistas, mas com a nossa maneira de criar os filhos hoje, com telas, com uma geração que trabalha mais do que cuida. O que está acontecendo a ponto da gente ter que fazer séries, né, em streamings, mostrando, né, a adolescência que não é percebida pelos pais e que a série chocou todo mundo, né? A série Adolescência, se falou nela durante muito tempo porque ela chocou, mostrando aquilo que acontece. E por que isso a gente deixou, e principalmente a mensagem da série é: os pais não viram em que momento que isso aconteceu. E as redes sociais, que os filhos estavam falando, ele gosta dela, não, mas o coração é azul, não é vermelho, então tem outro significado, quer dizer, a gente é analfabeto em relação ao mundo deles. O que adultos a gente pode esperar dessa geração que hoje é criança e início da adolescência? Então, o que eu costumo falar é que hoje essa geração, ela tem acesso a telas muito rápido, né? Tipo, com 6 mesinhos no restaurante, a gente já coloca ali o estímulo, o desenho, para, tipo, para não ter paz, eu tenho que dar uma tela. Então, assim, esse acesso à informação muito cedo é muito prejudicial. Hoje, nós trabalham demais. Geralmente, os filhos são criados por babá, né? E essa falta de acompanhamento, de o pai, tipo, chegar em casa, meu filho, como é que foi seu dia, desse diálogo, dessa troca, sabe? Dar atenção. Tem um livro que eu sempre gosto de indicar, que são as 5 linguagens do amor da criança. Lá fala muito. Cada criança tem o seu jeito, né? Tipo, a criança gosta de mais atenção. Então, assim, essa falta de atenção, essa falta de monitoramento, o que o meu filho está fazendo, como é que foi lá na escola dele, sabe? Essa falta de diálogo é um dos fatores para, tipo, igual essa célula, a série, né, da adolescência. E essa aceitação também, eu sinto que os adolescentes, eles têm uma necessidade para se sentir pertencente, eu tenho que fazer isso porque o grupo ali faz, assim, essa necessidade de ser aceito também é um fator preocupante, porque, tipo, se o grupinho não me aceita, mas para me aceitar, eu tenho que fazer esse desafio, isso, questão da autoestima também. Não, e é interessante porque muda. Eu lembro, a minha adolescência também tinha desafio, mas era diferente. Sim. Né? Para você ser aceito lá quando tu estava no finalzinho da infância, no começo da adolescência, o desafio era: quero ver. Você só entra para o nosso grupo se você tocar aquela campainha ali e sair correndo. Se você pular esse lugar aqui, se você nadar até ali. Né? Hoje, com as redes sociais, primeiro que, né, se por um acaso não desse certo o que eu ia fazer, na semana que vem já tinha todo mundo esquecido, já tinha acontecido alguma outra coisa. Hoje não. Hoje você fica marcado para sempre por causa de um vídeo. Então não tem mais o fim de alguma coisa, você está lá, você está refém daquilo ali. E os desafios, eles começaram a tomar uma outra proporção.
muito ansiosos, adolescentes com muita ansiedade, depressão, pensamentos suicidas, justamente com essa comparação, sabe, das telas, das redes sociais. Então, assim, hoje tem aumentado demais, demais mesmo, de jovens ansiosos, com pensamentos suicidas, que, eu não sou bonita, eu não sou aceita, meu cabelo é assim. Aí tudo acha que o fim é vou me matar, minha vida não tem prazer. Muitas, a gente acaba, né, entrevistando também cirurgiões plásticos, por exemplo, muita gente trabalha na parte estética e eles comentam muito sobre um distúrbio que todos eles têm que ficar, né, quando o profissional é sério, ele vai reparar isso e vai te mandar para o profissional, que é quando o profissional ele percebe que não importa o que ele vai fazer naquele rostinho ali, ela nunca vai estar contente com ela mesma. Exatamente. Né? E você fala em ser aceito. E se eu tiver esse problema de que não importa, não é nem os outros que eu tenho o problema que os outros me aceitem, sou eu mesmo que não me aceito. Tem uma diferença entre aquele adolescente que chega lá e que tem medo de que os outros não aceitem, e o que faz isso, e qual que é a diferença entre aquele que chega e ele mesmo não se aceita? Então, tá muito ligado lá na infância, sabe? Como era esse ambiente, se eram os pais que, tipo, não validavam, você é muito burro, você é muito feio. Então, assim, a gente fala que são as crenças limitantes. Então, ele já cresce com aquilo ali dentro dele, né? Então eu não sou bonito, eu não vou dar conta de apresentar um trabalho ali na frente. Então, ele já tá com aquilo ali dentro dele, então nem ele mesmo aceita, né? Quando eu não aceito, tem muito os fatores ligados lá na infância, né? Porque pode ter sofrido um ambiente, assim, com relacionamentos, que a mãe vive um relacionamento abusivo, o abuso sexual, né? O abuso psicológico. Então, assim, tá tudo ligado nessa aceitação aí, quando vai entrando na adolescência, na fase adulta. E o outro caso que você trouxe, a gente tem que trabalhar em terapia, né? Porque são crenças. Eu sou feio, igual a gente tem adolescentes que são perfeitos, umas pele linda. Tia, eu sou muito feia, eu não gosto de mim. Aí você tem que desconstruir esse pensamento que a pessoa tem, sabe? Essas crenças, porque a amiga falou, aí é muita terapia. Muita terapia. E tem que falar para os pais também? Ou é só com adolescente? Geralmente... Você tem que chegar para o pai e falar, pô, fala para tua filha que ela é linda de vez em quando. Fala, eu te amo de vez em quando também, faz bem. E engraçado, tem muitos pais que são acolhedores, que é do próprio adolescente, esses pensamentos do ambiente, igual eu te falei, da comparação no Instagram, no ambiente da escola. Geralmente os pais que chegam até a gente é por isso mesmo. Nossa, ela é tão linda, aí tá com essas questões emocionais, ansiosa, não quer ir para a escola, por causa que não aceita isso. E os pais que procuram a gente, é muito difícil um adolescente falar assim, quero ir para a psicóloga, porque eu não me aceito. É muito raro. Não, né? Quem não se aceita não tá com essa... A psicóloga também não vai me aceitar, né? Às vezes interessante isso que você falou, da questão de, geralmente, os pais que levam os filhos são os pais que acolhem. Sim. E mesmo assim não adianta, quer dizer, tem muito adolescente aí que tá com problema e o pai nem percebeu. Sim, tudo por falta de afeto, de atenção, de saber como é que você está, de validar, tempo de qualidade. Birra, como é que a gente lida com birra? Adoro isso. Porque, por exemplo, você tem a birra de uma criança neurotípica e a birra de uma criança neuroatípica. Tem diferença na hora de lidar? Aquele negócio de se abaixar, falar na mesa alta, aquilo é verdade? Então, geralmente a birra é por atenção, né? É atenção a birra. E como conduzir na hora de uma birra? A gente orienta assim, qual que é a função dessa birra? Se for por atenção, aí a gente orienta os pais não reforçar, naquele momento ali ignorar, esperar passar aquele choro. Passou aquele choro, aí você pode ir lá, o que foi, meu filho? O que aconteceu? Porque a birra, ela é por atenção. Mas nos dois casos é a mesma coisa que a gente orienta os pais, tanto na atípica e na neurotípica. Tranquilidade, né? E aquele negócio de ficar na mesma altura, da gente se abaixar, aquilo é verdade mesmo? Porque quando a gente está na mesma altura, tem o contato visual, ele está olhando a nossa fala, porque quando tem
a diferença, o contato, a forma que chega, a informação não é a mesma. E quando a gente está na mesma altura, é de igual para igual. O que é mito e o que é verdade na criação dos filhos, né? Porque hoje, se a gente for olhar, a criança ela quase não se frustra, né? Não espera. Antigamente, até para você assistir desenho, você tinha horário para assistir desenho, eram sempre os mesmos desenhos, você tinha que esperar intervalo comercial, você tinha que brigar com a televisão com seus irmãos, porque era uma televisão, quando era colorida era uma bênção, se não, não era mesmo. E hoje não, hoje se você não gostou de uma coisa, você passa, você não lê mais um livro, porque é tudo em 140 caracteres, quer dizer, tudo muito rápido, e quanto mais rápido, mais parece que ansioso a gente está. O que vai acontecer com essa geração? Hoje em dia as crianças não podem mais ser frustradas, né? Tanto que em escola não existe mais em primeiro, segundo, terceiro lugar quando tem um campeonato. Então, assim, todas ganham a medalha, justamente porque nenhuma criança pode ser frustrada. Então, aquela criança que é criada, assim, um pouco sem limite, mais permissiva, quando adulto pode ser um adulto mais frustrado, mais ansioso, porque não soube assim lidar com com esse sentimento de nossa, não deu certo, tudo bem, vou tentar de novo, por causa justamente da frustração, porque nós adultos também frustramos demais, né? Mas como a gente quando não tem essa regulação emocional, aí é muito complicado. Então isso é algo que aprende pequeno. Pequeno. A primeira coisa quando a gente começa a intervir com as crianças são as emoções. E quer dizer, pai precisa dizer não. Precisa dizer não. Não também é carinho e eles pedem limite. Eu falo assim, gente, criança, eles amam que a gente dê limite a eles. Isso é um ato de amor. Claro, se você aí é pai, você já observou isso que eu vou te falar. A criança, ela faz uma coisa te olhando assim, ó. Isso. Para ver em que distância do objeto que você vai dizer não, né? E ele fica te olhando mesmo para ver aqui. Então, nessa hora, ele está pedindo para você, Sim, é isso? Sim, exatamente. Eu sempre oriento os pais, olha, quando você for estabelecer limite, melhora o tom de voz, faz assim, não precisa gritar. A criança também não aprende no grito. Faz um tom, não, meu filho, agora não é hora. Aí começa a birra, aí ignora aquele comportamento ali e sempre reforçar o que é o correto naquele ambiente familiar, né? Se a regra é aquela regra, a regra é dormir 8h30. Meu filho tem que dormir 8h30. Ah, pai, mas é 8h30. Tem que ser, né? E a gente tem muito problema que às vezes até eu faço sem querer, mas é sempre sem querer, porque eu geralmente pergunto, né? Se a mãe não deixou, eu não posso tirar aquela proibição. Eu posso depois lá fechar e dizer, amor, não precisa não, deixa, libera aí. Mas se ela proibiu, ela tem que liberar. Se eu proibir, eu tenho que liberar para os papéis ficarem definidos, né? Essa coisa de papéis indefinidos também tá chegando no consultório? É o que mais chega. Os pais têm que estar alinhados, principalmente quando os pais são separados. Aí no ambiente da mãe é de um jeito, na casa do pai é de outro jeito. Aí é muito complicado nessas situações, porque geralmente quando não é uma separação saudável, aí os pais ficam naquela competição. E a criança é muito inteligente. Bobo é quem acha que a criança é boba. Não. Porque a criança ela chega e fala, não, mas na casa do meu pai, ele deixa. Sim. Ele pode até não deixar, mas ela vai jogar aquele truque ali para ver se você vai deixar. E aí já gera um conflito entre os pais. Sim. E tá, então eu também vou deixar. E aquela competição. Isso é para acabar com a personalidade da criança. Sim. Fugir disso aí. Aí vem os prejuízos na escola, é onde a professora chama, porque não tem rendimento. O emocional dessa criança está todo bagunçado, ansioso. E como lidar com a criança e adolescente em relação às redes sociais? Não falo assim em relação a tempo de tela, mas na compreensão do que aquilo significa. Quando a gente, por exemplo, tem um filme que não é para a idade do seu filho, mas ele quer muito ver, por que existe aquela coisa de que acompanhado do responsável? Até hoje, sempre que eu entendi, que você tem a classificação indicativa de um filme e você fala que você pode assistir com alguém mais velho, é porque aquela pessoa mais velha ela vai te explicar
Se surgir alguma coisa esquisita no filme, aquela pessoa mais velha vai estar ali para te explicar aquela compreensão. E ninguém está explicando muito para as crianças e para os adolescentes o significado disso aqui. De que isso aqui não é a realidade, de que isso aqui é cheio de filtro, que a coleguinha não passou o ano inteiro na Disney, que foi só um recorte, foram só os melhores momentos. Então, está faltando meio que... Claro que não vem com o manual de instruções, mas o manual de instruções dos nossos filhos somos nós, não é mais ou menos isso? A gente fala que eles são esponjas, né? São a nossa repetição. O que eles veem a gente fazendo, eles vão reproduzir. Se eu fico o dia inteiro no celular, ele está ali reproduzindo esse comportamento, né? E aonde entra também a questão do limite. Então, assim, nós responsáveis por ele tem que estabelecer, tem que estar monitorando o que está assistindo. Meu filho, o que é isso? Sabe? Por que você estava vendo isso? E vamos lá, opções para quem tem crianças neuroatípicas, porque não é fácil, né? Quem consegue ter um plano de saúde ou algum acompanhamento, ou principalmente dinheiro, tá tudo bem, é mais fácil. Mas e quem está numa situação que tem um filho neuroatípico e precisa de ajuda? Além do SUS, que a gente sabe que é um sistema bastante congestionado, existem outras iniciativas? Então, aqui em Goiânia, no estado de Goiás, tem o IAFAS, né, que é um sindicato dos trabalhadores, e lá a nossa clínica faz parceria. Então, o IAFAS, eles dão como benefício esse programa de assistência para as crianças, né, que vai até os 16 anos, hoje com a TO, com psicopedagogia, com nós psicólogos. Aí eles dão assim como uma forma de benefício mesmo para essas um suporte para esses trabalhadores, porque igual assim é um serviço que é um pouco caro, né? Então assim hoje uma pessoa que ela tem um salário mínimo, ela não daria conta de ter esse suporte. E o IAFAS, alimentar e o IAFAS entrou com esse projeto lindo, onde mais de 60 crianças hoje são atendidas, as crianças dentro do espectro autista, e não tem nenhum custo para eles, que é um projeto assim, que para ter essa melhoria na infância, na adolescência, e os filiados ao sindicato do IAFAS têm esse ganho. E é muito fácil a gente às vezes falar assim, não, que as crianças são o futuro, mas para elas serem o futuro a gente tem que investir nesse futuro, tem que investir. Né? Então, que parceria maravilhosa. E são 240 atendimentos mensais. Que lá... TO é a terapia ocupacional. Né? Que a gente até trouxe uma vez como é importante esse tratamento. É uma equipe multidisciplinar, né? Principalmente voltada para o autismo. E para seguir a senhora, infelizmente o programa voou, eu queria que a senhora deixasse suas redes sociais aqui nessa câmera, deixasse um tchauzinho. E uma dica, né, de como lidar com essa criançada maravilhosa. Então, me segue, o meu Instagram é @psicoaline, e uma dica que eu quero deixar é sempre observar os comportamentos, né, se está aumentando ali a birra, comportamentos de frustração, até a regressão de comportamentos que não tinha, que voltou a fazer xixi na cama, sempre está observando, viu que saiu da normalidade, né? Vai bater um papo, me manda uma mensagem lá que eu aconselho. Muito obrigado, né? Segue lá, Psicoaline com 2 N's, hein? Não esquece. Mas o que eu quero deixar para vocês, no fundo do coração, é que não tem melhor remédio para uma criança se tornar um adulto decente, um adulto saudável, do que aquele bom e velho olho no olho com o pai, mãe, bate-papo, presta atenção. Eu brinco muito que às vezes a gente fala, tem que educar meu filho, que mentira. A gente mal e mal dá umas dicas, a gente letra nossos filhos, quem educa mesmo são eles. Na hora que a gente vê os nossos defeitos espelhados neles, a gente tem que se tornar melhor para que eles possam ser melhores. Então, por mais que a gente fale, eles fazem, é o que a gente faz. Então, pare, olhe e converse muito. E principalmente, não justifique os seus defeitos que você está enxergando nos seus filhos. Mude para que ele também possa mudar antes de chegar na sua idade. Até o próximo programa e um grande beijo.